aí. O eleitor mediano é o rei. Então vamos ver aí o que isso quer dizer. Apesar do teorema de Aaron, as eleições são um meio usado por muitas sociedades para escolher líderes e políticas públicas, frequentemente pelo mecanismo da maioria. Então vence aquele que tiver a maioria dos votos. O passo seguinte do estudo do governo é verificar como funcionam os governos regidos pela vontade da maioria. Ou seja, em uma sociedade democrática, quem determina qual a política escolhida? Em alguns casos, a teoria do governo democrático resulta em uma resposta surpreendentemente simples. Vamos exemplificar. Imagine que a sociedade esteja decidindo quanto dinheiro gastar em algum bem público, entre o exército ou parques nacionais. Cada eleitor tem o seu orçamento preferido e sempre considera resultados mais próximos à sua preferência que resultados mais distantes dela. Portanto, poderíamos classificar os eleitores desde aqueles que preferem um menor orçamento aos que preferem um orçamento maior. A figura 1 é um exemplo, no qual há 100 eleitores e o orçamento varia de 0 a 20 bilhões. Dadas essas preferências, que resultado você poderia esperar que a democracia produzisse? Então veja, de acordo com um resultado famoso chamado Teorema do eleitor mediano, o eleitor da média, a vontade da maioria produzirá o resultado preferido pelo eleitor mediano. O eleitor mediano é aquele que está exatamente no meio de uma distribuição. No meio, por exemplo, de uma distribuição normal. Então daqui a pouco te vê essa figura 1 aí e fica mais claro. Então veja, nesse exemplo, se tomarmos uma fila de eleitores organizada por ordem de preferência do orçamento e contarmos, daqui a pouco eu volto aqui esse quadro, e contarmos 50 eleitores até o final da fila, veremos que o eleitor mediano deseja um orçamento de 10 bilhões de dólares. Entretanto, o resultado preferido médio, que é calculado somado os resultados e divididos pelo número de eleitores, é de 9 bilhões. E o modal é de 15 bilhões. Assim, esses conceitos são conceitos de estatística. Então, o eleitor mediano deseja um orçamento de 10, o resultado preferido médio ele é de 9, e o modal, que é o resultado preferido do maior número de eleitores, é 15. O eleitor mediano vence porque seu resultado preferido supera qualquer outra proposta em uma disputa entre duas opções. Em nosso exemplo, mais da metade dos eleitores quer orçamentos de 10 bilhões ou mais. E mais da metade quer orçamentos de 10 bilhões ou menos. Então veja, mais da metade quer orçamentos acima de 10 e mais da metade quer orçamento abaixo de 10. Se alguém propuser, digamos, 8 bilhões em vez de 10 bilhões, todos os que preferem 10 bilhões ou mais votarão com o eleitor mediano. De forma similar, se alguém propuser 12 bilhões, todos os que querem 10 bilhões ou menos votarão com o eleitor mediano. Então, você vai fazendo os ajustes e as aproximações em relação ao resultado de preferência. Seja em um caso, seja no outro, o eleitor mediano tem mais da metade dos eleitores do seu lado. Então, a média é a que vence. Então, daqui a pouco eu mostro aqui este gráfico, essa figura 1. Vamos ali apenas para vocês verem essa questão. E quanto ao paradoxo eleitoral de Condorcet? Ocorre que quando a maioria dos eleitores está escolhendo um ponto ao longo de uma linha e cada eleitor tenta se aproximar do seu ponto preferido, o paradoxo de Condorcet pode não surgir. O resultado preferido do eleitor mediano, portanto, supera todos os concorrentes. Uma implicação do teorema do eleitor mediano é que se dois partidos políticos estiverem cada um deles tentando maximizar sua chance de eleição, os dois moverão seu posicionamento para aproximar-se do eleitor mediano. Suponha, por exemplo, que o Partido Democrático proponha um orçamento de 15 bilhões de dólares e o Partido Republicano um orçamento de 10 bilhões de dólares.
A posição democrata é mais popular, no sentido de que a proposta de 15 bilhões atrairia mais eleitores que qualquer outra proposta por si só. Ainda assim, os republicanos conseguem mais de 50% dos votos. Eles atraem os 20 eleitores que desejam 10 bilhões, os 15 que desejam 5 bilhões e os 25 que desejam 0. Se os democratas quiserem vencer, terão de mover, portanto, a sua plataforma eleitoral para um ponto mais próximo do eleitor mediano. Então, a hipótese de que a vitória está no eleitor mediano. Isso explica, na teoria, por que os partidos em um sistema bipartidário são tão parecidos. Os dois estão se aproximando, claro, do eleitor mediano. E isso acontece, por exemplo, em todos os países. Outra implicação do teorema do eleitor mediano é que as opiniões minoritárias nunca recebem muita atenção. Imagine que 40% da população deseje que se gaste muito dinheiro nos parques nacionais e que 60% deseje que não se gaste. Nesse caso, a preferência do eleitor mediano é 0, independentemente da opinião da maioria. É assim que funciona a democracia. Em vez de atingir um meio termo que leve em consideração as preferências de todos, a regra da maioria se volta apenas para a pessoa que está exatamente no meio da distribuição. Então, mais uma vez, essa é uma dificuldade dessa lógica do regime democrático. Então, o eleitor mediano é o que acaba. Então, veja, a figura 1. Então, o teorema do eleitor mediano é um exemplo, né? Então, este gráfico mostra como o orçamento preferido de 100 eleitores se distribui entre 5 opções, de 0 a 20 bilhões. Então, aqui o orçamento 0 e o orçamento de 20 bi. Se a sociedade decidir pela vontade da maioria, é claro que o eleitor mediano vai estar aqui em 20, né? Ou seja, se essa for a preferência, você vai estar aqui na metade entre um e outro, seria o eleitor mediano, que neste caso deseja um orçamento de 10 bilhões, e o que determinaria o resultado. Então, não existe uma análise do que é melhor, mas justamente é uma reflexão em torno do que está na média, no caso aqui do que está no meio da distribuição. Então, isso aqui seria o eleitor mediano como rei. Agora vamos ver aqui essa notícia do The Wall Street Journal, que o Menkil colocou aqui. É uma notícia, inclusive, extensa, mas que vai trabalhar aí com essa análise do teorema de Aron. Então, notícia, o problema do teorema de Aron na prática. Os sistemas de votação são importantes não apenas na escolha de líderes políticos, mas também na atribuição de prêmios. Vamos ver aí como é que a gente pode entender essa questão na prática. E o Oscar vai mas não para este sistema de votação. Esse é o título aí do artigo de Cor Bialik. Os indicados ao Oscar e os vencedores, eles são escolhidos por meio de 2 sistemas diferentes de voto que são, de acordo com alguns matemáticos políticos, a pior maneira de converter as preferências dos eleitores em resultado eleitoral. Os candidatos são selecionados por meio de um sistema denominado segundo turno instantâneo, que tem sido adotado em algumas eleições municipais e estaduais. Fora os 281 filmes elegíveis no ano passado, cada eleitor seleciona 5 indicados em ordem de preferência para, digamos, melhor filme. Todos os filmes sem votos de primeiro lugar são eliminados. Os votos para os filmes com o mínimo de primeiro lugar são reatribuídos até que 5 candidatos tenham o suficiente. Um problema com esse sistema é que uma espécie de fenômeno da roda que chia, um filme que é o segundo lugar em cada cédula, perderá para aquele que ocupa o primeiro lugar em apenas 20% dos votos, mas é odiado por todos os outros. Então, em um outro resultado de cabeça para baixo,
Um filme pode ganhar o prêmio de melhor filme, mesmo que 79% dos eleitores o odeiem, desde que divida os seus votos de forma uniforme entre os filmes que perdem. Isso não é tão estranho quanto parece. Algumas pessoas pensam que Al Gore teria vencido o colégio eleitoral em 2000 se Ralph Nader não tivesse desviado mais votos dele do que ele levou do ex-presidente George W. Bush. É uma loucura, diz Michael Balinsky, professor de pesquisa da École Polytechnique de Palaiseau, na França. As propriedades do sistema de nomeação, portanto, as propriedades desse tipo de sistema de nomeação, são verdadeiramente perversas e antiéticas à ideia de democracia, afirma Stephen Brams, professor de política na New York University. De acordo com Brams, a votação final para o vencedor do Oscar pode ser ainda pior que a seleção de candidatos. Então, uma crítica a esse sistema e a sua complexidade em registrar de fato a escolha coletiva. O grande problema é o seguinte: se os sistemas de votação, se os sistemas de votação em si foram postos, se os sistemas de votação em si foram postos à votação, cada um dos estudiosos proeminentes produzirá uma cédula diferente. Então discordarão sobre qual sistema deve ser usado para selecionar o vencedor. Assim, não será nenhuma surpresa se os defensores dos sistemas de votação alternativos, que variam de simples índices de aprovação, sim ou não, até a atribuição de scores numéricos para cada candidato, tiverem um pouco mais de sorte em reformar eleições políticas do que eles têm com os prêmios de entretenimento. Considere dois sistemas que na superfície parecem semelhantes. Balinsky e o matemático Rida Larak criaram um sistema denominado julgamento de maioria, que requer, portanto, que os eleitores classifiquem cada candidato em uma escala de 1 a 6. Os votos são alinhados em ordem e a cada candidato é atribuída a pontuação mediana. A maior pontuação ganha. Outro sistema, o voto de intervalo, aí tem uma nota de rodapé número 1, vamos só dar uma olhadinha aqui. A nota de rodapé diz o seguinte: o voto de intervalo, ele tem inúmeras denominações, entre outras classificação somatória, votação média, votação de 0 a 99, sistema de pontuação e a classificação de cardeais. Então aí são outros nomes que podem ser encontrados na literatura estatística. Portanto, outro sistema, o voto de intervalo, ele não é muito diferente. O candidato com maior média ganha a pontuação. Então você tem uma escala e aí você vai tentando encontrar a pontuação média, portanto, a maior pontuação ganha seria simples. E se você pega o intervalo, a maior média, ela vai ganhar portanto, ganhar a pontuação. No entanto, o defensor do segundo sistema líder, o matemático Warren D. Smith, da Temple University, dedicou uma página da web para os sistemas de Balinsky-Larak, considerando-os muito inconvenientes. Prepare-se para derrotar o poderoso chefão. Suponha que 49 eleitores premiem o poderoso chefão com 6 pontos e Star com apenas 4. Um eleitor concede ao debacle do deserto 4 pontos e a obra-prima da máfia 3. E os restantes 49 premiam o poderoso chefão com 3 pontos e Star com somente 1 ponto. Apesar disso, Star ganha com uma pontuação média de 4 pontos em relação ao poderoso chefão com 3 pontos. Segundo Balinsky, essa variação nos votos é resultado de um método ridículo, porque pode ser manipulado pelos eleitores estratégicos. Apesar das falhas na votação do Oscar,
O sistema perdura exatamente igual desde 1936. A cada 15 anos ou mais, esse sistema é reavaliado pela academia, afirma Bruce Davis, o diretor executivo da Academia de Artes Cinematográficas e Ciências. Optamos sempre por mantê-lo, pois trata-se de um método muito eficaz que reflete, portanto, a vontade do eleitorado. Muitos dos teóricos de eleições, entretanto, eles não estão interessados no sistema que é chamado de segundo turno instantâneo, pois ele é usado em eleições políticas em vez de uma votação de 2 estágios em que os melhores candidatos competirão novamente se nenhum obtiver a maioria dos votos. Então, muitos dos teóricos de eleição, eles não estão interessados no sistema, portanto, de segundo turno instantâneo, porque a maioria utiliza primeiro turno. Os 2 melhores se qualificam, os 2 mais votados se qualificam para uma segunda rodada, né, ou o segundo turno, do qual vão competir entre si e vence mais uma vez, e vence neste caso definitivamente aquele que tiver a maioria dos votos. É claro que no primeiro turno, se ninguém tiver a maioria, né, ou seja, 50 mais 1, consequentemente você tem ou o somatório dos outros candidatos, ou o somatório de todos os candidatos é menor que o voto dele, consequentemente você aí não teria necessidade obrigatória de um segundo turno. Entre os problemas potenciais, aparecer para votar em seu candidato favorito, vamos avançar aqui para a próxima página, pode criar um resultado pior do que se você não aparecer. Por exemplo, seu voto pode mudar a ordem em que os candidatos são eliminados. E o próximo candidato em linha na cédula de votação para o filme recém-eliminado pode ser um filme que você detesta. Pode decidir quem serão os vencedores do Oscar. Os eleitores simplesmente escolhem o seu favorito entre os candidatos e aquele com mais votos ganha. Esse processo poderia favorecer um filme que tem uma legião de fãs e afundar produções com seguidores sobrepostos que dividem seu voto. Até mesmo a maioria dos críticos do segundo turno imediato entende que ele supera o sistema de pluralidade que levou ao resultado Gore, Nader e Bush lá, utilizando aí o exemplo dos anos 2000 na eleição para presidente nos Estados Unidos. No reino dos filmes, o professor Steven Bruns, da New York University, culpa o sistema atual pela vitória de Rock como o melhor filme sobre outras produções como Rede e Taxi Driver, que ele crê que teriam vencido empatados. Não se sabe exatamente como isso funciona na realidade, já que a academia ela não divulga nenhum detalhe sobre a votação, mesmo após a cerimônia, especialmente para evitar possíveis vexames dos filmes que ficaram em quinto lugar. Bruce Davis reconhece que nunca conseguiu entender os números de seus contadores. Há anos estou curioso para saber qual é a ordem de chegada, mas sei que se trata de uma curiosidade um tanto vulgar. Então, neste caso aqui do Oscar, como se trata de uma eleição de uma entidade privada e que necessariamente não precisa estabelecer qualquer grau de transparência, consequentemente, ela não precisa divulgar qual é a metodologia da pesquisa ou qual é a metodologia do sistema de votação, o que é bem estranho, dado que inclusive é uma academia, é uma associação que está nos Estados Unidos, dos quais eles sempre se gabam por serem uma sociedade democrática e transparente. Por quê? Porque normalmente todos os processos, portanto, de eleição, de escolha, eles precisam estar claro como é o sistema de votação e a sua metodologia. Tal segredo frustra teórico das eleições que estão ansiosos por dados experimentais sobre o comportamento dos eleitores que podem ajudá-los a escolher entre diferentes sistemas de votação. Sem essa prova, o que lhes resta é elaborar seus próprios estudos, sonhando com exemplos que afundem sistemas rivais ou criando simulações de computador para estudar a forma como diferentes sistemas podem facilmente ser manipulados. Os fãs de esportes alegam manipulação quando os votos não são como eles esperavam.
Muitos prêmios e classificações desportivas são derivados a partir do que é conhecido como uma contagem de borda, que pede para os eleitores classificarem os candidatos e atribuírem pontos em uma escala móvel, com o máximo de votos de primeiro lugar para os mais queridos e o último lugar para os demais. Os críticos, portanto, deste sistema temem que os eleitores estratégicos atribuam a maior pontuação possível à sua primeira opção e todos os outros zero, aproveitando assim maior poder que os eleitores que se aproximam do sistema seriamente, ou no caso dos rankings, eliminam ou omitem o principal rival de um candidato favorito. Ou seja, você atribui o máximo de pontuação à escolha e o resto você vai zerar. Você não teria, digamos, um ranking de preferências. Os fãs do Boston Red Sox dirão para você, até hoje, que o voto estratégico dado por um escritor nova-iorquino famoso foi o que custou a Pedro Martínez o prêmio da American League de jogador mais valioso da década passada. De acordo com Balinsky, nem todo mundo vai fazer isso, mas vão fazê-lo o suficiente para manipular os resultados. E aí aqui nessa notícia, veja, como escolher um vencedor, conduzir e decidir o veto, utilizando o método do segundo turno instantâneo. E aí você tem aqui estágio 1, né? Os eleitores são convidados a classificar os candidatos de 1 a 4, né? Então, candidato A, B, C, D, e aí você vai classificando os candidatos por preferência. Após a classificação, nenhum candidato tem a maioria, mas A tem a liderança. Veja aqui porque nessa metodologia, né? Ou seja, classifica de 1 a 4. No segundo caso, nesse caso o D tem menor número de votos de primeiro lugar. Então, os votos AD são transferidos para a segunda opção nessas cédulas C. Agora C tem 5 números 1, e no ranking, então, A e C estão empatados. Veja aí a outra metodologia. E agora B tem menos votos, que são transferidos para C, porque C foi a terceira escolha dos eleitores de B e a segunda escolha D foi eliminada. Então C vence A com 9 votos acima. E aí você vê que há um sistema de claramente de etapas e eliminação. E aí você vai, consequentemente, passando os votos para decidir como seria o melhor método de escolher vencedor. Se não ficou claro, volta aí, né? Acompanha novamente a leitura dessa notícia e, de novo, a análise em torno desses sistemas de votação, do qual você está vendo aqui, né? Ou seja, aqui você tem 4, né, concorrentes, o estágio 2 você cai para 3 e o estágio 3 você cai para 2, então utilizando o método do voto do segundo turno instantâneo. Então, instantaneamente, o menos votado vai sendo ou o menos preferido vai sendo eliminado e vai mantendo aqueles até você chegar ao resultado final para descobrir quem de fato tem a melhor preferência. Então, elimino o que tem a menor preferência, aí passo, elimino mais uma vez e aqui sobram os 2 últimos para você selecionar quem são os vencedores. Essa é uma notícia aí do The Wall Street Journal de 2009, segundo consta a fonte ali. Nós já vimos aqui a figura 1 sobre o teorema do eleitor mediano. E agora vamos aí a mais uma sessão, né? Os políticos também são pessoas. Então, quando os economistas eles estudam o comportamento dos consumidores, supõem que estes comprem a combinação de bens e serviços que proporcionam a eles, portanto, um maior nível de satisfação. E a gente viu isso aí ao longo do livro do Mankiw, ao longo das videoaulas que já estão disponíveis aí no playlist, revelando aí, portanto, que a gente vai fazer uma análise a partir, portanto, da combinação de bens e serviços que proporcionam um maior nível de satisfação para os consumidores. Quando os economistas estudam o comportamento das empresas,
Eles supõem também que elas produzam uma quantidade de bens e serviços que vão maximizar, que vão levar, né, ou que vão maximizar, ou vão levar esta empresa ao maior nível de lucros. E o que os economistas deveriam supor quando estudam as pessoas envolvidas na prática de políticas? Os políticos, eles também têm objetivos. Seria bom poder admitir que os líderes políticos estejam sempre em busca do bem-estar da sociedade como um todo, que eles têm como meta uma combinação ótima de eficiência e igualdade. Seria bom, mas isso não é realista. O interesse próprio é uma motivação tão poderosa para os políticos quanto o é para os consumidores e os proprietários das empresas. Alguns políticos, portanto, eles são motivados pelo desejo de se reelegerem, então não é necessariamente maximizar o bem-estar da sociedade, mas é ganhar a eleição, e estão dispostos a sacrificar o interesse nacional se isso puder solidificar sua base de eleitores. Então, na verdade, há uma busca pelo bem-estar dos seus eleitores, a satisfação dos interesses dos seus eleitores. Outros políticos, eles são motivados por simples ganância. Então, essa é uma outra motivação que existe na realidade concreta. Se tiver alguma dúvida quanto a isso, basta observar os países mais pobres do mundo, onde a corrupção entre os executivos do governo é um obstáculo comum ao desenvolvimento econômico. Portanto, aí o Menkyu traz a questão da corrupção. Este livro não é o meio adequado para desenvolver uma teoria do comportamento político, mas, ao pensar na política econômica, lembre-se de que ela é feita não por um rei benevolente, mas por pessoas reais, com seus próprios interesses também puramente humanos. Então, as decisões e as escolhas que um político faz na sociedade, portanto, eles são feitos por pessoas reais, por pessoas imperfeitas, e feitas também por pessoas com interesses próprios, por vontades próprias, que não significa necessariamente a vontade da maioria ou o interesse da maioria. Elas são, por vezes, motivadas pelo desenvolvimento nacional, mas em outros casos sua motivação está em suas próprias ambições políticas e financeiras. Não devemos, portanto, nos surpreender quando a política econômica diverge, portanto, dos ideais apontados nos livros de economia. Então, quando a gente estuda economia na teoria, isso te leva a um raciocínio lógico, pragmático, do que seria melhor para o desenvolvimento de uma nação caso o político tomasse, ou caso os formadores de políticas públicas tomassem a decisão A ou a decisão B. Mas, na realidade, os políticos eles têm ambições que estão muito distantes das ambições ou das metas construídas nos manuais de economia ou nos próprios manuais de política. Então essa foi a segunda parte, economia.